estar juntos. É sempre um privilégio podermos cear, podermos participar desses emblemas. E hoje eu quero, em continuidade ao que foi ministrado aqui na quarta-feira pela Marcinha, eu quero compartilhar com vocês algo que Deus também tem semeado no meu coração acerca de serviço. A Marcinha ministrou falando sobre uma preocupação que ela tomou como prioridade, que é de fazer e de trabalhar e de executar a obra do Senhor independente das circunstâncias que ela tem vivido. E ela ministrou isso e disse: enquanto eu estou trabalhando para o Senhor, Ele está cuidando de mim, está cuidando da minha vida, e eu creio nisso, isso é assim mesmo, funciona desse jeito, porque Deus é fiel e Deus é tremendo. E nessa noite nós vamos tratar do assunto ocupados, porém disponíveis, que é algo muito aparentemente contraditório, mas é muito sério e muito importante entendermos aqui. Deixa eu pedir só um favor. As crianças, então, se posicionem ali à minha esquerda. Isso, ali onde estão as tias. Fiquem quietinhos, por favor. E porque daqui a pouco vão poder entrar. Já podem? Então, por favor, podem entrar. Vamos lá. As tias e tal. Os adultos que aqui vão ficar, eu gostaria que você desligasse o celular, se desligasse também de toda a conversa e de toda a preocupação que possa te sobrevir nesse momento. Evitasse ir ao banheiro, só fosse em caso de necessidade. Tudo isso para que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo que está nesse lugar nessa noite. Amém? O Senhor está aqui. E eu quero falar sobre esse tema, ocupados, porém disponíveis. E uma das coisas que me veio quando eu meditava nele, e não foi nesta semana especificamente, mas já há algum tempo eu venho pensando um pouco nessa questão de ocupados, porém disponíveis. Eu acho que a festa de ontem também motivou um pouco a gente falar desse assunto, e eu quero falar disso e também de quando chega a hora de parar tudo para fazer o que realmente importa. Eu queria que você tentasse em Deus buscar aquilo que o Espírito Santo tem para te dizer nessa noite acerca desse assunto, porque nós estamos vivendo dias em que somos sugados, o nosso tempo não dá para nada, a gente vive numa correria, numa dinâmica de vida que é muito difícil da gente organizar as coisas para fazer a obra de Deus, para servir ao Senhor, para se doar no reino. E eu quero dizer para você, começar dizendo o seguinte: a disponibilidade no reino não nasce de uma ociosidade. O fato de eu estar ocupado não me impede, ocupado que eu digo com as minhas coisas, com o meu trabalho, com a minha faculdade, com aquilo que eu preciso fazer para me sustentar, isso não impede que eu esteja disponível para Deus. Essa disponibilidade, ela não está ligada a uma ociosidade. Eu queria começar por aí para a gente entender, porque tem gente que diz assim: não, quando eu tiver um pouco mais de tempo, aí sim eu vou fazer a obra de Deus, vou me entregar no trabalho, no serviço, quando eu tiver mais tempo. Quero dizer para você que Deus não chama ociosos, não chama pessoas desocupadas para a realização da sua obra. Lá em Mateus, no capítulo 4, está escrito assim, a partir do 18, está escrito assim: e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E aí a palavra de Deus continua dizendo: e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eu não sei qual é o teu ofício, em que área você trabalha, mas Jesus chama dois pescadores ocupados, trabalhando, ralando. O serviço de pescador não é fácil. Eu às vezes, hoje há muito tempo não faço, mas algumas vezes fiz por hobby, né?
fui lá pescar, fui jogar rede, Mas, amados, o serviço em si, eu não sei quantos já tiveram a oportunidade. O Hernani no outro dia me chamou para pescar, né? Foi? Foi não? Foi? Ah, legal. Então, o hobby, ótimo, mas o serviço em si, eu não sei quantos já viram o pescador ralando num barco, puxando a rede. É um serviço braçal, é um serviço que demanda tempo, tem que sair para o lugar onde os peixes estão, buscar alternativas. É um serviço que ocupa, mas Jesus vai a essas pessoas e fala assim: eu quero que vocês venham após mim, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eu vou fazer de você um cozinheiro de Deus, um chefe de cozinha de Deus. Vou fazer de você um homem de Deus, marinheiro de Deus, ainda que de coração hoje. Vou fazer de você uma gerente de Deus, vou fazer de você um bancário de Deus, vou fazer de você uma dona de casa de Deus, vou fazer de você alguém que eu vou poder usar para a minha glória, para o meu louvor, para o meu reino, para a exaltação da pessoa de Cristo. É isso que Jesus está interessado em fazer. Então, ocupados, porém disponíveis, a gente encontra no coração de pessoas que, apesar da grande ocupação e da pequena sobra de tempo, consegue realizar aquilo para o qual foi chamado. E eu não estou falando de vir à igreja, estar à igreja, frequentar a igreja. Eu estou falando de servir, de agir, de trabalhar onde quer que você esteja. E essa disponibilidade, eu anotei aqui, nenhum dos grandes homens de Deus chamados para servir estava ocioso. Todos faziam alguma coisa e ainda assim se colocaram à disposição para servir. Esse texto que nós começamos a ler, ele continua dizendo: então eles, deixando logo as redes, seguiram. Não significa que eles deixaram de ser pescadores, porque você vai ver no Evangelho, em muitos outros momentos, esses homens pescando de novo. Até o próprio Jesus, num determinado momento, disse para eles: olha, pesca, vá buscar um peixe. Enfim, eles continuaram com as suas atividades, contudo, dando total prioridade ao reino de Deus e às coisas de Deus. E é disso que a gente precisa se preocupar nessa noite, porque no que tange a nossa vida, muitas vezes somos totalmente consumidos por essa coisa de não ter tempo. A gente não tem tempo para nada. Outro dia eu estava vendo alguém postando e falando assim: não tem tempo, o dia hoje tinha que ter 30 horas. E é assim que a gente se sente muitas vezes, porque não dá tempo de fazer tudo. Mas eu quero te falar uma coisa: você precisa, apesar de ocupado, estar disponível para Deus. Porque Deus vai te usar. Vai usar os ocupados, né? Vai usar os homens de negócio, vai usar as mulheres donas de casa. E eu tenho uma admiração pessoal muito grande pela mulher que, apesar de não trabalhar fora, trabalha na sua casa. Porque as coisas em casa, amados, elas surgem do nada, uma atrás da outra, e quando você pensa que já fez, é assim, mulheres, quando pensa que já concluiu tudo, já está tudo feito, aparece uma outra coisa, e aí quando lava a louça do almoço tem que começar a fazer a janta, e o negócio é terrível, né? Louvado sejam as mulheres. Mas Deus capacitou vocês. Mas apesar da ocupação, deixa eu dizer uma coisa para vocês: o Senhor quer usar você, mulher. Você que é de Deus, que é gente de Deus, Deus quer usar você apesar da tua grande ocupação, da tua grande falta de tempo de fazer as coisas. E esse usar de Deus é uma questão de serviço, e ele não tem a ver com subir no púlpito para pregar. Porque subir no púlpito para pregar é um tipo de serviço que a gente faz. Mas o melhor é aquele que a gente não faz no púlpito.
que a gente faz no dia a dia, no contato pessoal, quando alguém chega desesperado para a gente, para contar alguma coisa, e a gente tem assim, a condição de dizer: Pai, seja contigo, o Espírito Santo vai mover a tua vida, Deus vai transformar a tua situação, e a tua ação, né, a ação do homem de Deus e da mulher de Deus nessa hora pode transformar toda uma circunstância. Porque eu não sei se você entende, mas um abraço que você dê numa pessoa desesperada, ele transforma toda uma circunstância. Pessoas desesperadas, normalmente, não precisam de muitas palavras, porque as palavras, no momento do desespero, elas não entram. As pessoas não conseguem concatená-las, não conseguem absorvê-las. Então, os atos e as atitudes, os gestos, por mais simples que pareçam, normalmente fazem muito maior efeito do que um monte de palavras que você possa dizer. Então, eu queria, começando por aí, dizer algumas coisas importantes. E aí sim, Julinho, agora sim, me ajuda abrindo, por favor, em Lucas capítulo 10. Nós vamos ler um texto a partir do 25. Vou ler um texto com vocês para a gente tentar pensar um pouco nessa questão do serviço, de estarmos disponíveis apesar de tão ocupados. Jesus mais uma vez estava sendo provado por um dos doutores da lei, e esse mestre da lei queria tentar ver se conseguia derrubar Jesus em mais uma situação. E aí a Bíblia diz assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse: respondestes bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, diga comigo, certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Você pode dizer isso para a pessoa que está ao teu lado? Vai e faze da mesma maneira. Essa parábola que Jesus conta, ela tem um título. Qual é o título? Quem sabe, por favor? Bom Samaritano. Quando eu estava orando e pedindo a Deus um texto para falar do assunto, o assunto já tinha me vindo, mas eu ainda não tinha um texto, Deus me coloca nesse texto
específico. E a primeira coisa que eu me deparo é que a palavra de Deus se refere a esse homem, o samaritano, como o bom samaritano. E aí, eu conjecturando, dentro das nossas possibilidades, né, de raciocínio, eu pensei a seguinte coisa: se existe o bom samaritano, esse bom é uma classificação dada e feita pelo próprio Jesus para um contexto da vida desse homem. Jesus poderia começar a falar essa palavra e ela poderia estar registrada como o samaritano, ou um samaritano. Mas a palavra de Deus está descrevendo e trazendo uma ênfase para esse homem como o bom samaritano. E o que esse bom, ou essa classificação dada pela palavra de Deus a esse homem, aqui ela está presa ou apegada a quê? Para classificá-lo como bom. Ele é bom porque tem muito dinheiro? Ele é bom porque tem tempo sobrando? Ele é bom porque ele vai à igreja todos os dias? Ele é bom porque ele serve. Ele é bom porque ele serve. Porque ele está disponível para servir, apesar de ser ocupado. Por isso que o título dessa ministração é Ocupados, porém disponíveis. Porque esse homem, ele é classificado pelo próprio Jesus como o bom, não pelas coisas que ele tem, ou pelo tempo que lhe sobra, mas ele é classificado como o bom pelo serviço que ele presta. Porque a situação que aparece para esse homem também apareceu para dois outros. A mesma situação apareceu para dois outros homens antes dele. Talvez ele não tivesse a oportunidade de fazer nada por esse homem, se os que anteriormente passaram por ali tivessem feito. E eu parei para pensar nisso, amados, e fiquei um pouquinho decepcionado com a classe sacerdotal e pastoral. E presbitério também. Amém? Glória a Deus. Porque Deus está a fim de usar gente simples. Gente que não tem rótulo nenhum de coisa alguma. De que nem o seu nome aparece. Gente que simplesmente está com o coração aberto e disposto para servir quando o serviço aparecer. Gente que não vai ficar dando desculpas de que eu não consigo, eu não tenho tempo, eu não posso, ou a minha ocupação nesse momento é mais importante, quando um fato eminente aparecer diante de si. Diante desse contexto todo e dessa história, a Bíblia fala que aparece um sacerdote que teve a oportunidade, uma classezinha chamada de sacerdote, e que aqui a gente trata no coro, principalmente essa raça. Porque nós entendemos que quanto mais nos é dado responsabilidade, mais nós temos que ser cobrados sim. E eu quero já de antemão dizer o seguinte: se você não é sacerdote, você não está perdendo nada no tocante a servir. Você não está perdendo nenhuma referência que te habilite a servir. Eu não sou sacerdote. O pastor é que vai fazer. O presbítero é que vai fazer. O diácono é que vai fazer. Deixa eu dar uma palavra para você. Não espere dessa turma. Faça você, mano. Você pode dizer aí para a pessoa: faça você. Faça você, sabe? Até porque não há garantia de que essa turma vai fazer. E o que a palavra de Deus nos traz é que nesse caso não fez. E o sacerdote vinha para o culto. Não estava de terno não, mas devia estar com uma roupa especial, bonita, roupa de reverendo, roupa de bispo, roupa de apóstolo, roupa de vice-deus, de quase Jesus. E o cara vinha pela estrada. E aparece
uma pessoa que estava precisando, que precisava de um olhar, que precisava de um abraço, que precisava de um sorriso, que precisava de uma mão amiga, que precisava de um carinho, que precisava de uma palavra, que precisava de uma atenção. Mas o sacerdote não para. O sacerdote, possivelmente revestido de toda a sua imponência sacerdotal e de toda a sua ocupação sacerdotal. Amados, quando eu cheguei aqui, eu parei um pouco para pensar na seguinte coisa: de que vale a minha ocupação sacerdotal se não for para servir? Vale para nada, amados. Não vale para nada. Nada. Essa semana eu estava meditando, e eu às vezes me pego como um pobre filosofando mesmo, algumas coisas, e eu escrevi a seguinte coisa: a liderança eclesiástica dentro dos padrões do mestre nada tem a ver com cargo. Na verdade, trata-se de status de função. Cargo aponta para hierarquia e domínio. Função pressupõe serviço. E aí, lá em Mateus 23, versículo 11, diz assim: entre vocês, o mais importante é o que serve os outros. Dentro da comunidade evangélica, dentro da comunidade chamada igreja, muitas vezes, o mais importante é o que tem cargo, ou o mais importante é o que usa o microfone. Eu quero dizer para você o que Jesus disse. Jesus disse essa palavra. E aqui a gente ensina a palavra, mesmo que ela deponha contra os nossos cargos e funções. Amém? Porque nós não estamos apegados a Ele, nós estamos aqui, entendemos que estamos aqui para servir. Para servir. Esse é um entendimento que nós já alcançamos em Deus. Então eu fico muito à vontade para dizer o que Jesus disse. Jesus disse assim: entre vocês, repita comigo, entre vocês, o mais importante é aquele que serve os outros. Então, se você encontrar alguém servindo, considere o mais importante. Não considere o cargo de alguém. Não considere a posição de alguém ou a função, porque a função sacerdotal, ela deveria sim ser uma forma de evidenciar o serviço. Mas, como isso não acontece, Jesus não se refere a isso para dizer quem é o mais importante. Jesus se refere a quem serve. E ele diz assim: se você encontrar alguém servindo entre vocês, esse é o mais importante. Considere-o, ele é mais importante, ela é a mais importante. Por isso, dentro do contexto que nós temos vivido de evangelho, nós não estamos em busca de cargos, em busca de títulos, em busca de rótulos, porque todos esses que eu falei aqui para vocês, que alguns buscam, eu estive numa reunião de pastores há um tempo atrás, o Dinho estava comigo, o pastor Francisco também, pastor Oséias, enfim, alguns irmãos de El estavam comigo, e nessa reunião de pastores tinha lá mais rótulo do que gente. Bispo, apóstolo, apóstola, bispa, enfim. A bispa veio chorando falar comigo: mas como eu precisava ouvir isso? Falei: glória a Deus. Mas a gente esteve lá para falar disso, que os nossos rótulos, os nossos cargos, as nossas funções, elas só fazem sentido se for de fato para evidenciar o serviço, porque fora isso, nós somos como esse sacerdote que passa pelo caminho e as coisas continuam acontecendo e nada ele faz. E ele está preocupado em ir para a igreja. Mas eu quero te dizer que a gente serve mais fora daqui do que aqui. Aleluia. A gente serve mais fora daqui do que aqui. Aqui dentro, amados, é um lugar de comunhão, é um lugar de celebração, é um lugar... Mas a igreja, quando sai desse lugar, ela está representada pela palavra, a semelhança de um rio de águas que sai do trono e passa pelas portas do templo
e vão para longe do templo, e em todos os lugares por onde ela passa, a vida, a Bíblia diz que as árvores frutificam, as árvores são fortificadas pelas águas que saem do trono de Deus. E a igreja do Senhor, ela é essas águas, ela está representada como essas águas. Nós somos essas águas e faremos diferença lá fora, como águas de Deus, como águas vivas do Senhor. Amém. E aí, quando eu me deparo com a classe sacerdotal, que não faz nada, no contexto desse homem aqui, que precisava de alguém, precisava de gente de Deus para fazer alguma coisa, sacerdote não foi. O sacerdote não topou isso. Esse serviço não é para mim. Esse serviço vai ser para outros. E nessa noite eu quero dizer a você e desafiar a você a ser gente de Deus, independente de qualquer função que você possa exercer dentro do reino. Porque gente de Deus é semelhante ao bom samaritano. Gente de Deus não consegue passar por uma situação que seja tão berrante aos olhos, de uma necessidade eminente de alguém, sem considerar isso uma prioridade para si. Gente de Deus, apesar da ocupação, apesar de ser ocupado, gente de Deus está disponível para servir, está pronto para parar na hora que se fizer realmente importante parar em função de alguém. Então, quando chega a hora de parar tudo para se fazer exatamente ou realmente o que importa fazer. Os estudiosos dizem que essa menção, claro que é uma parábola, mas a menção do samaritano fala que ele era um viajante, ele era um homem que ele não estava ali, ou morava por ali, por perto, e ficava por ali. Ele era alguém que viajava. E nesse contexto, amado, quem viaja aqui sabe disso, é sempre uma correria. Hoje, então, é aeroporto, é rodoviária, é o carro, é não sei o quê. A gente está preocupado com um monte de coisas, mas de repente aparece uma situação, e essa situação é uma vida. E eu tenho ministrado aqui, pessoas são mais importantes do que coisas. A viagem do samaritano foi interrompida. O trabalho do samaritano foi interrompido. Se ele era um caixeiro viajante ou não, não sei, mas esse trabalho, seja ele qual for, foi interrompido. Interrompido por uma razão, uma vida. Alguém que precisava. Alguém que, naquele momento, estava à morte. Quando nós trazemos isso para o contexto espiritual, quantas pessoas no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na rua, nós encontramos mortas, ou à beira da morte, espiritualmente. Muitas pessoas estão diante de nós. Contudo, muitas vezes nós não temos tempo. A semelhança do sacerdote. A semelhança do levita, que é essa outra raça bacana, né? Que a gente também cobra, porque no contexto de hoje, os levitas são os músicos, os cantores, os ministros, e aí já está chegando na casa dos ídolos, e, né? Fala para uma dessas figuras assim, olha, tem uma pessoa precisando, no dia do show dele, elege aí na tua mente o cara ou a moça, né, que seja, né, da prateleira de cima, que tenha fama, que explodiu, que tenha dinheiro e que cobra 40 mil reais para fazer um show gospel. Fala para ele que tem um vizinho do lado da sua casa que está precisando de oração. Fala para ele assim, ó, na hora do teu show tem uma pessoa precisando muito de oração.
Tem uma pessoa precisando de uma palavra sua. Topa? Glória a Deus. Deus não está procurando artistas, Deus está procurando adoradores. E adoradores sabem que o princípio da adoração é fazer a vontade do Senhor. Fazer a vontade do Mestre. A hora que aparecer, eu vou estar lá, pronto, presente, representando o Senhor. Como eu tenho dito aqui, quando nós falamos em nome de Jesus, nós não estamos falando uma palavrinha mágica, mas nós estamos dizendo: eu estou aqui representando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É por isso que nós falamos em nome de Jesus. E aí, diante desse fato, amados, eu entendo que não foi o sacerdote, não foi o levita, mas foi alguém que a Bíblia classificou como bom. O bom. Ele não era mais só um samaritano. Ele não era mais uma pessoa que até a Bíblia não menciona o seu nome. Ele era o bom samaritano. Por uma questão, ele estava disposto a servir. Ele estava disposto a se doar. Ele era gente de Deus, ele era gente comum, ele era gente boa, ele era gente sem cargo, ele era gente desprovida de interesse de ser visto ou reconhecido. Ele era gente de Deus. E é desta gente aqui que Deus está chamando, é esta gente que Deus está chamando, e é com essa gente que Deus está contando. Quero falar uma coisa rapidinho para encerrar essa ministração, para a gente ir para a ceia do Senhor. Eu tenho me preocupado, estou realmente preocupado com os rumos do Evangelho e principalmente da liderança evangélica. Se tem algo que eu tenho sido extremamente incomodado por Deus, é que nesse contexto de rótulo, título e função, as pessoas se perdem. As pessoas estão se perdendo. O que me parece é que é proporcional ao crescimento e à evidência. Quanto mais evidente o sujeito é, quanto mais membros a sua igreja tem, aí ele se torna intocável, ele se torna uma pessoa que ninguém pode falar. Uma vez eu estava para receber uma pessoa aqui, eu nem lembro quem, mas ela era membro de uma igreja grande. E eu falei assim: olha, nós temos por princípio que você vá ao seu pastor, ao seu líder e converse com ele, saia de lá abençoado para nós recebermos você. E aí a pessoa disse para mim assim: pastor, vai demorar. Eu falei: mas vai demorar porque a igreja não é no Rio? Ela falou: não, porque o pastor não me atende. Vai demorar muito para ele me atender, porque se eu marcar, eu vou marcar um gabinete para ele para daqui a alguns meses e não sei nem se eu vou conseguir. Eu não falo nem com ele, eu falo com a secretária dele. E aí essas coisas me preocupam. Me preocupam no tocante à minha pessoa, mais ou menos, porque eu estou em Deus sendo desafiado a ir na contramão dessas coisas. Então, eu tenho escolhido ir na contramão. E vou escolher. É óbvio que eu não vou conseguir atender todo mundo o tempo todo. Isso é óbvio. Contudo, amados, meu gabinete, ele fica até de porta fechada, porque às vezes a gente está tratando alguns assuntos, porque às vezes a gente está fazendo alguma coisa importante, mas ele, vamos colocar pelo aspecto espiritual, ele nem tem porta. Você pode entrar lá em qualquer momento, em qualquer hora para conversar. O meu telefone também está disponível para quem quiser, em qualquer momento, em qualquer hora e em qualquer situação. Sabe por quê? Eu entendo que isso sim é sacerdócio. Isso sim é ser levita do Senhor. Gente de Deus envolvida com o trabalho, com o serviço. E quando eu estava meditando no contexto sacerdotal, me vieram duas palavras para refletir. Abre para mim, o Juninho, por favor. Ezequiel 34, de 1 a 10. A gente já está encerrando. Aquele relógio ali são 4h25. Então está cedo, né? Eu tenho até 9 horas da noite, são 4h25, tá bom. Ezequiel 34, vamos lá. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo:
Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza. E dize aos pastores: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalham por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. E quando eu leio isso aqui, função pastoral. Viu, pastor Francisco? Nossa função. Viu, presbítero? Nossa função. Função pastoral. Quando eu leio isso aqui, é para confrontar e dizer o seguinte: você que não tem cargo nenhum, você pode ser um agente de Deus melhor do que eu, melhor do que quem tem cargo, ou de quem tem a função. Sabe por quê? Porque Deus está procurando corações e pessoas que, apesar de ocupados, estejam disponíveis para Ele, estejam disponíveis para serem usados por Ele. Quem sabe você vai apacentar uma ovelha dessa que se desgarrou e que o Espírito Santo vai colocar na tua frente para você, naquele momento de impacto, entender que o Senhor está te chamando para fazer algo que alguém não quis fazer ou que alguém deixou de fazer, e antes que essa ovelha se perca, o Senhor está levantando homens e mulheres e gente de Deus que também está nesse lugar, mas está em vários outros lugares para fazer esta linda e maravilhosa obra. Amém. Aonde, pastor? Na igreja? Não. Aonde você estiver. Onde você estiver, você é um agente de Deus no lugar onde você estiver passando. Pode ser que você esteja só de passagem, e eu já estive de passagem em um monte de lugares, mas quando passei por ali, tive a oportunidade de enxergar uma necessidade, de falar de alguém, de falar de Jesus para alguém, e essa pessoa aceitou o Filho de Deus. Amém. Quem sabe Deus está nessa noite mexendo contigo para dizer assim: olha, se você depende de uma função, de um cargo para realizar a obra, estou mostrando para você que nem sempre a função e o cargo de fato está disponível para a realização dessa obra. Abre para mim, Julinho, Isaías 56, de 10 a 11. 10 e 11, perdão. Aqui foi o ponto que mais me preocupou, porque eu lembrei de alguma outra coisa que está lá em Apocalipse capítulo 22. É Isaías 56, 10 e 11. E aí eu descobri algo para mim, tá? Isso aqui eu não fiz uma pesquisa teológica para achar nada, mas me veio algo no coração que eu vou compartilhar com vocês nessa noite. Se eu estiver enganado, futuramente eu me retrato. Eu venho para me retratar, porque eu também me engano. Mas nessa noite eu queria deixar marcado algo que Deus semeou no meu ser. Está escrito em Isaías 56, 10 o seguinte: todos os seus atalaias são cegos. Atalaias são os anunciadores, são os líderes que anunciam, tá? São cegos, nada sabem. Todos são o que está escrito ali? São o quê? Cães mudos. Eu bati ali, eu falei: caramba, cara, tem uma galera aí que é cão mesmo. Cães mudos não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. Vai, 11. E estes, de novo, estes são gulosos, não se podem fartar. E eles são pastores. Pastor,
são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho. Sacerdote passando, viu. A Bíblia diz assim, olha, quando aconteceu que um sacerdote, estando descendo por aquele mesmo caminho, quando viu, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Ok? Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Só tem. Aí, quando eu li essa referência de cães, eu lembrei de um versículo, pode abrir também, e esse é o final. Apocalipse 22, versículo 15. Que é um versículo que eu, honestamente, algumas palavras, elas diferem, elas mudam, mas eu não conseguia entender que coisa é essa de cães, que a Bíblia cita aqui. Mas hoje, lendo essa palavra, Deus falou comigo. Estou dizendo novamente, não estou amarrado a nenhuma teologia para falar disso. E se eu estiver errado quanto a isso, eu me retrato em tempo oportuno. Mas nesse momento é o que me veio. Ficarão de fora os cães. Ficarão de fora os cães. Quem são? Talvez a Bíblia esteja se referindo dos mesmos cães que estava se referindo em Isaías. Talvez ela esteja se referindo aqui aos mesmos cães. Aqueles que têm título, têm rótulo, têm função, mas não servem. Mas não servem. Mas não fazem o que precisam fazer. Mas não cuidam de quem precisam cuidar. E todo esse confrontamento que nós estamos tendo é para, em resumo, dizer para você o seguinte: você não precisa de cargo. Você não precisa de função. Você, para ser uma bênção, você não precisa de um rótulo. E eu vou me atrever a dizer que às vezes o rótulo estraga o sujeito. Eu já vi pessoas que trabalhavam muito bem. O exercício do servir fazia com excelência. Mas aí um dia o pastor, o seu líder, por uma boa ideia, disse a seguinte coisa: você trabalha muito bem, então agora você vai carregar um título, você vai carregar um rótulo, agora você vai ter um destaque diferenciado dentro da comunidade, dentro da congregação, e agora você vai ter o rótulo A, o rótulo B, o rótulo C, evangelista, diácono, presbítero, operador, sei lá, o rótulo. Ok? Recebe o rótulo, para de servir. Aí é questionado: mas você recebeu o rótulo porque servia, agora quem recebeu o rótulo? Não, agora eu sou diácono, agora eu sou um obreiro, agora eu sou operador, agora eu sou pastor, agora eu sou... A palavra de Deus diz: ficarão de fora os cães. Aí entra numa outra lista enorme, que o assunto agora não cabe, mas também tem aí os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Está na mesma relação. Mesma relação. Mas ele não é religioso. Ele não passou pelo caminho com pressa porque o culto ia começar e ele não teve tempo de atender o necessitado porque o culto ia começar. Afinal, ele tem zelo. Deixa eu falar uma coisa. Já tivemos situações aqui, nessa congregação, de irmãos que disseram para mim: pastor, hoje eu não vou poder estar no culto porque eu vou estar com uma pessoa que está precisando de mim. E eu falei: vai com Deus. Que o Senhor te use, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor faça de você um instrumento lindo nas mãos dele. Sabe por quê? Porque muito mais importante de estar numa congregação é ser essa congregação lá fora, em meio aos necessitados. Quando você é gente de Deus,
quando você... Às vezes você não pode estar, e eu não estou fazendo apologia a abandono de igreja, porque muito pelo contrário, a Bíblia nos manda não deixar as nossas congregações. Eu estou falando em situações e casos específicos em que uma necessidade iminente acontece. E esta necessidade precisa ser coberta por alguém. E se o pastor que vai pregar naquela noite não puder sair daqui para ir lá, vá você, esteja você lá e seja um autêntico representante do reino de Deus para fazer a diferença no lugar onde Deus está. Porque se não for assim, amados, para que serve os rótulos e títulos? Para que serve? Para nada. Eu vi um pastor ministrando aqui, há muito tempo, foi logo assim que nós viemos para esse espaço. E ele dizia o seguinte: se você quiser o meu rótulo, eu dou ele para você. Está preocupado com isso? Eu dou ele para você. Porque o que eu tenho, o que eu quero é servir. O que eu quero é me doar. O que eu quero é me entregar e me gastar. Como Paulo escreveu e falou sobre isso, ele falou assim: eu quero é me gastar nessa hora. Eu quero me gastar por amor de vós. Eu quero me doar. Eu quero fazer agora. O rótulo, às vezes, em função da hierarquia eclesiástica, nos vem, nos cai sobre nós. Mas eles nunca serão mais importantes do que o serviço que prestamos ou que devemos prestar. A verdade é que muitas vezes nós, os tidos comuns, e eu quero me incluir nisso, os tidos comuns, aqueles que não têm rótulo, aqueles que não são bispos, apóstolos, semideus, gerente do céu, enfim, essa turma aí, os que são comuns, que não tem nenhum desses rótulos, cabe a nós entender que nós temos um serviço a fazer, temos uma obra a fazer, tem algo de Deus acontecendo o tempo todo ao redor de nós para realizarmos esta obra, amado. Às vezes nós fechamos os nossos olhos, às vezes nós dizemos não vou fazer, às vezes nós passamos de largo como fez o sacerdote e o levita. Mas eu quero te falar em nome de Jesus, nessa noite o Espírito Santo sacode a nossa vida com um só propósito: nos fazer serviçais do reino. Não para nos doar cargos em funções, em nada disso, mas para nos fazer serviçais do reino de Deus. Eu faço parte disso, amados. O meu cargo, o meu rótulo, a minha função nunca vai ser mais importante do que o serviço para o qual ele se predispõe. Se o meu cargo começar a atrapalhar o meu serviço, eu mesmo me destituo dele, porque aí não faz sentido ter cargo. Se você que é um obreiro, se você que é um diácono, se você que é pastor, líder, sei lá, presbítero, qualquer outra nomenclatura, um líder de qualquer ministério, se o teu cargo, a tua posição estiver te roubando da real posição onde você deve estar, fuja dele, saia correndo. Porque esse rótulo, esse cargo pode estar tirando você do centro da vontade de Deus. Nessa noite, nós estamos sendo desafiados pelo Eterno a estarmos no centro da sua vontade. Qual o cargo que você tem? Qual é a função eclesiástica que você exerce na igreja? Isso nunca vai ser mais importante. O mais importante é você estar disposto e totalmente disponível para o serviço, apesar de ocupar. Eu sei que todos nós temos as nossas ocupações. Uma das desculpas que eu não aceito de ninguém a respeito de não fazer, né, ou de não trabalhar, sabe por que eu não vou? Uma das desculpas que eu não aceito é aquela desculpa de que eu tenho muito problema, eu tenho muito trabalho, eu tenho muita situação, eu nunca consigo. Essa é uma desculpa que eu não aceito, porque todos nós temos. Porque se você procurar saber da vida do teu irmão talvez seja tão ou mais ocupado que você. E de qualquer forma ele muitas vezes está servindo. O que eu gostaria que você entendesse é que se você estiver no meio do teu trabalho, aconteceu alguma coisa, alguém precisa de Jesus, Jesus precisa te encontrar como um referencial para a vida dessa pessoa. Amém. Não estou falando só de serviço na igreja, de presença na igreja. Quem me conhece sabe que a gente não defende essas coisas aqui. Eu estou falando de serviço no reino. Por isso, ocupados
porém disponível. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Eu queria que você recebesse isso de Deus, como vindo de Deus para o teu coração. E saia daqui desafiado a servir, apesar de ocupar. Nós somos ocupados, mas nós podemos servir apesar de ocupar.